Em uma noite fria, ela foi abandonada grávida de 8 meses e dormia sob uma árvore, até que um milionário a viu. E o que aconteceu depois, ninguém esperava. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O ar frio de julho cortava a pele, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e de abandono. No coração do Parque da Aclimação, sob a copa escura de uma figueira antiga, Aurélia Lins se encolhia, buscando um abrigo que a árvore apenas prometia. A umidade da grama já atravessava o tecido fino do único cobertor que possuía, uma manta simples que trouxera do orfanato, sua única lembrança de uma infância sem rostos e sem abraços. Grávida de 8 meses, cada centímetro de seu corpo doía, mas era uma dor que ela mal registrava, superada pelo frio que parecia querer congelar sua alma. Sua mão repousava protetora sobre o ventre grande e redondo. Lá dentro, seu filho se mexia, uma pequena vibração de vida que era, ao mesmo tempo, sua única esperança e a prova viva de sua ruína. Uma contração leve, quase uma cólica mais forte, fez Aurélia prender a respiração. Ela fechou os olhos, tentando controlar o ritmo de seu coração. "Calma, meu filho, calma", ela sussurrou para a barriga, a voz pouco mais que um sopro trêmulo. "A mamãe está aqui. Nós vamos ficar bem. Você vai ver." As palavras soavam frágeis, até para ela mesma. Bem, ela já não sabia o que significava estar bem. Há 2 dias, o chão tinha desaparecido sob os pés de Aurélia. Há 48 horas, ela tinha uma cama quente, um chuveiro e a ilusão de um futuro com Henrico. Ele era seu mundo, ele insistiu nisso. "Você não precisa trabalhar, meu amor. Eu cuido de tudo", ele dizia, e ela, uma órfã que nunca teve nada, acreditou que aquilo era amor. Acreditou que era cuidado quando ele afastou suas poucas amigas, dizendo que elas eram má influência. Acreditou que era proteção quando ele a convenceu a abandonar os estudos. "Para quê? Você me tem." Demorou muito para ela perceber que o amor dele era controle e o cuidado, uma jaula. Ele era o ar que ela respirava e agora ele tinha cortado seu oxigênio. Uma contração leve a fez prender a respiração e a cena de 2 dias atrás voltou com a nitidez de um pesadelo. Ele estava parado na porta do apartamento que chamava de Nosso Ninho. O sorriso que ela tanto amava tinha desaparecido, substituído por uma frieza que ela nunca tinha visto. "A brincadeira acabou, Aurélia", ele disse, a voz calma. Ela não entendeu. "Eu tenho uma esposa, uma família. Você achou mesmo que eu largaria tudo por isso?" A palavra esposa a atingiu. Ele nunca tinha usado uma aliança. Dizia que odiava joias. Ele nunca a levava para conhecer seus amigos ou seu trabalho. Dizia que queria protegê-la do mundo. Agora ela entendia. Ele não a estava protegendo do mundo, estava escondendo-a dele. Ela era o segredo, a amante que nem sabia que era. "Você mentiu", foi tudo o que ela conseguiu dizer. "Eu te dei tudo", ele respondeu sem um pingo de remorso. "Agora acabou. Pegue suas coisas, as importantes. Você tem 5 minutos. E foi o que ela fez. Em estado de choque, pegou a mochila, enfiou dentro seu caderno de poesias, a foto de seus pais que mal conhecera e a manta do orfanato. Quando voltou à porta, ele a barrou. "O apartamento e tudo o que está nele fica." Ele fechou a porta em seu rosto e o som da fechadura girando foi o som de sua vida se partindo. Outra pontada percorreu sua lombar. "Calma, meu filho, calma", ela sussurrou, a voz trêmula. "Ele mentiu para nós, mas você é real." Ela se lembrava de como se sentiu ao conhecê-lo. Órfã e sozinha, ela era uma presa fácil para suas promessas de um amor protetor. Ele era mais velho, charmoso, e a cobriu de atenções e presentes. Ela, que nunca teve nada, se entregou completamente, cega pela carência de uma vida inteira. Acreditou em cada palavra, cada mentira. Agora, o desprezo dele queimava em sua memória.
expulsa, sem dinheiro, sem ter para onde ir. Os últimos 2 dias foram de caminhada sem rumo, de fome e de medo. O dinheiro que ele lhe dava para as despesas da semana tinha acabado no primeiro dia, com um prato de comida e uma noite em uma pensão barata. Agora não havia mais nada. Sem experiência de trabalho, sem amigos, sem família, ela não era ninguém. Exatamente como ele queria. Lágrimas quentes brotaram em seus olhos, mas ela as engoliu. Precisava ser forte por Gael. Já tinha escolhido o nome. Gael, que significava forte e generoso. Era uma promessa. Você vai ser livre, meu filho, ela pensou. Livre para correr, para ter amigos, para ser o que quiser. Ninguém vai te colocar em uma gaiola. Eu prometo. Senhor, ela murmurou, o olhar perdido na escuridão entre as folhas. A fé era outra coisa que ela guardava em segredo. Um fio de luz em um lugar onde Henrico não podia alcançar. Eu nunca tive ninguém além de ti, mesmo quando me esqueci disso. Agora estou aqui, completamente sozinha. E meu filho, ele não tem culpa de nada. Por favor, Deus, sustenta-me. Guarda o meu bebê. O silêncio do parque era assustador. Ela puxou a foto amarelada dos pais de dentro da mochila. Um casal sorridente que o destino levou cedo demais. Eles eram a prova de que ela veio do amor, não de um erro ou de uma brincadeira, como Henrico disse. Se vocês estivessem aqui, começou a dizer, mas a voz falhou. Uma contração mais forte a fez se curvar, um gemido baixo escapando de seus lábios. O medo era uma presença física a seu lado. Estava começando, sozinha, na rua. As lágrimas que ela segurou por 2 dias agora corriam livres, quentes em sua pele gelada. Ela não pedia riqueza, pedia apenas misericórdia, uma chance para Gael. Com as últimas forças, ela ergueu o rosto para o céu, onde as luzes da cidade manchavam as nuvens, mas não iluminavam seu desespero. Que a tua luz, ela pediu em um fio de voz, a oração de quem não tem mais nada a perder. Me alcance neste breu. Enquanto a prece de Aurélia se perdia na escuridão do parque, a poucos quilômetros dali, nos jardins, o som que preenchia o ar era o de taças de cristal e risadas forçadas. Vicente Monteiro Prado, com 34 anos, sentia um nó na garganta. Ele segurava uma taça de champanhe que não tinha a intenção de beber. O sorriso em seu rosto era apenas um acessório, tão falso quanto as joias de muitas das pessoas ao seu redor. Herdeiro de um império empresarial construído por seu avô, ele estava acostumado com aquelas festas. Eram uma obrigação, um palco onde negócios eram fechados e alianças firmadas. Mas, ultimamente, o desgosto era quase físico. Vicente, querido, que bom ver você. Uma mulher mais velha, com o rosto esticado por incontáveis procedimentos, se aproximou. Soube do seu novo investimento em tecnologia. Brilhante. Meu filho adoraria conversar com você sobre uma ideia. Claro, Beatriz. Peça para ele me ligar na segunda-feira. Ele respondeu, a voz suave e controlada. Mas por dentro, ele se sentia um impostor. Todos ali queriam algo dele. Seu dinheiro, sua influência, seu nome. Ninguém perguntava como ele estava. Ninguém parecia enxergar o homem por trás do bilionário. Ele se afastou educadamente e caminhou até a varanda do imenso apartamento. O ar de São Paulo, mesmo ali, parecia pesado, carregado de superficialidade. Ele olhou para a cidade iluminada abaixo, um mar de luzes que escondia milhões de vidas, milhões de histórias reais, histórias diferentes da sua, que pareciam um roteiro previsível e vazio. O vazio. Era isso que ele sentia. Um buraco em seu peito que nenhuma aquisição ou festa conseguia preencher. Um buraco com um nome. Sofia. A memória veio sem ser convidada, como sempre fazia em noites como aquela. Fazia 6 anos, mas a dor ainda era recente. Sofia, com seu sorriso largo e seus sonhos de ser artista, grávida de 5 meses da filha que eles teriam. A discussão boba que tiveram antes de ela sair de casa, furiosa.
Ele tinha sido teimoso, orgulhoso. Não vá dirigindo assim, nervosa, ele pediu. Mas ela foi. E em uma curva traiçoeira, em uma noite de chuva, ele a perdeu. Perdeu as duas. A culpa era sua companheira constante. Ele se culpava por não ter insistido mais, por não tê-la segurado, por não ter engolido o orgulho e pedido perdão ali mesmo. Ele, que podia comprar qualquer coisa, não pôde comprar de volta a vida dela. Com licença, senhor Monteiro Prado? O motorista da casa se aproximou. Gostaria que eu preparasse o seu carro? Sim, por favor, João. Vicente respondeu, grato pela interrupção. Entregou a taça intacta a um garçom e se despediu dos anfitriões com um aceno de cabeça. Não aguentava mais um minuto naquele ambiente. Ao volante de seu carro, ele dirigia sem rumo, apenas se afastando da opulência dos jardins. As ruas largas e arborizadas foram dando lugar a prédios mais antigos, a um trânsito mais comum. Ele passou pela região da aclimação, as luzes do carro varrendo a calçada escura ao lado do parque. Foi quando ele viu um vulto encolhido sob uma árvore. Sua primeira reação foi de indiferença. Infelizmente, não era uma cena tão incomum na cidade. Mas algo o fez diminuir a velocidade. Havia uma vulnerabilidade naquela imagem, uma quietude que parecia um grito. Os faróis iluminaram a figura por um instante a mais, e foi o suficiente. Ele viu a barriga proeminente, o contorno inconfundível de uma gravidez avançada. Uma mulher, grávida, sozinha no escuro. A imagem de Sofia, o ventre arredondado sob o vestido que ela usava naquele último dia, surgiu em sua mente com uma força devastadora. Era como se o tempo tivesse voltado, como se o universo estivesse lhe mostrando um eco de sua maior falha. Sem pensar, ele freou bruscamente, encostando o carro no meio-fio. O que ele estava fazendo era perigoso, poderia ser uma armadilha. Sua mente racional gritava para ele seguir em frente, ligar para algum serviço de assistência social. Mas seu coração, pesado por anos de culpa, não permitiu. Aquilo parecia um sinal, uma chance de fazer diferente, de não virar as costas. Uma segunda chance, não para ele, mas talvez para aplacar um pouco da dor que carregava. Ele desligou o motor. Com o coração batendo rápido, abriu a porta do carro e saiu, o ar frio da noite o atingindo. Ele caminhou devagar, os sapatos caros fazendo um barulho suave na calçada. Seu único pensamento era: desta vez não, desta vez eu não vou falhar. Aurélia encolheu-se instintivamente quando a figura alta do homem bloqueou a pouca luz que vinha da rua. O medo, frio e imediato, tomou conta dela. Ela apertou a manta contra o corpo, o coração batendo descontrolado. Sua mente gritava para que corresse, mas seu corpo pesado e dolorido não obedeceria. Senhora, com licença. A voz dele era baixa e calma, sem nenhum sinal de ameaça, mas depois de Henrico, ela não confiava em mais ninguém. Você está bem? Por favor, me deixe em paz. Ela conseguiu dizer, a voz saindo fraca, trêmula. Ela não ergueu o rosto, com medo do que poderia ver. Vicente parou a uma distância segura, as mãos erguidas em um gesto de paz. Ele podia ver o terror dela, o modo como ela se protegia. Eu não vou te machucar, ele disse, a voz ainda mais suave. Eu juro, eu só vi você aqui, sozinha, no frio, e você está grávida. Você não pode ficar aqui. A menção ao bebê a fez erguer o rosto. Ela viu um homem de terno caro, o rosto sério, os olhos transmitindo uma preocupação que ela não entendia. Era uma preocupação que a assustava. Eu não tenho para onde ir. Eu posso te levar a um hotel, ele ofereceu. Um lugar quente, seguro, para você passar a noite. Por favor, aceite. Pense no seu filho. Era o argumento final. Gael. Tudo era por ele. Venha. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas como um convite. Eu prometo que você estará segura. Aurélia olhou da mão estendida para o rosto dele. Havia sinceridade em seu olhar. Sem mais forças para lutar, e com o medo do que estava por vir superando o medo dele, ela aceitou.
Com dificuldade, apoiando-se na árvore, ela se levantou. Vicente a amparou delicadamente pelo cotovelo, guiando-a até o carro de luxo que estava parado ali perto. A viagem foi silenciosa. Aurélia estava encolhida contra a porta, observando as ruas passarem. A cada minuto, ela esperava um movimento errado, uma palavra cruel, mas o homem ao seu lado apenas dirigia concentrado. Vicente, por sua vez, sentia o peso da situação. Um hotel parecia frio, impessoal. Ele não queria simplesmente descartá-la em um quarto e pagar a conta. Aquilo parecia fácil demais, insuficiente. Então, uma memória o atingiu. A casa da avó, no Bexiga, fechada há anos, desde que ela se foi. Mas era um lugar de calor, de afeto. Ele mudou o curso sem dizer uma palavra. Quando pararam em frente a um sobrado antigo, com uma pequena varanda e janelas de madeira, Aurélia ficou confusa. Onde estamos? Isso não é um hotel. É melhor, ele disse saindo do carro. É a casa da minha avó. Ninguém vai te incomodar aqui. Ele abriu a porta e acendeu a luz, revelando móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Ele a guiou até um sofá grande e macio. Enquanto ela se sentava, exausta, ele foi até a cozinha. Aurélia o ouviu abrindo armários, o som da água enchendo uma chaleira. Ele voltou minutos depois com uma xícara de chá de camomila fumegante. Beba, vai ajudar a aquecer. Ela pegou a xícara com as mãos trêmulas, o calor se espalhando por seus dedos gelados. Ele a observava de pé, a uma distância respeitosa. Enquanto ela bebia o chá, o cansaço dos últimos 2 dias a dominou por completo. Seus olhos começaram a fechar. Vicente percebeu e, em silêncio, procurou algo em um baú de madeira no canto da sala. Ele tirou de lá um xale de lã grossa com cheiro de lavanda. Com um cuidado infinito, ele a cobriu. No movimento, a mochila que estava ao lado dela no sofá tombou e um caderno de capa dura caiu no chão, abrindo-se. Vicente o pegou, viu a caligrafia delicada, os versos que preenchiam a página. Sentiu que estava invadindo a privacidade dela, mas não resistiu. Ele precisava entender quem era aquela mulher. Ele leu um trecho. Fui lançada ao vento sem raízes, sem chão, mas o sol me chama, implora meu perdão. Aquelas palavras o atingiram. Havia tanta dor ali, mas também uma força, uma esperança teimosa que o deixou comovido. Ele folheou mais algumas páginas, vendo a alma dela derramada em forma de poesia. Aquela mulher, jogada na rua, tinha mais dignidade e força do que todas as pessoas na festa que ele havia deixado para trás. Ele fechou o caderno gentilmente e o colocou sobre uma mesinha. Aurélia já estava quase adormecida, entregue ao cansaço e ao calor do xale. Em um sussurro, quase um sonho, ela murmurou as palavras que vinham de seu coração. Deus, não me desampare. Vicente ouviu, e naquele momento, olhando para a mulher adormecida no sofá de sua avó, ele sentiu que a vida lhe dava uma segunda chance. Vicente não dormiu. Passou a noite em uma poltrona antiga, observando a respiração suave de Aurélia, o xale de sua avó subindo e descendo. Ele se sentia um guardião, um vigia. A poesia dela estava em sua mente, os versos sobre dor e esperança. A madrugada deu lugar a uma luz pálida que se infiltrava pelas frestas da janela. E foi essa luz que viu Aurélia acordar, não de forma suave, mas com um grito contido. Ela se sentou no sofá, o rosto pálido, os olhos arregalados de dor e pânico. Vicente! Ela chamou a voz tensa. Ele estava ao seu lado em um segundo. O que foi? É o bebê? As dores estão muito fortes agora. Estão vindo, uma atrás da outra, ela disse ofegante, enquanto outra onda de dor a atingia, fazendo-a curvar-se e agarrar a barriga. Acho que está na hora, de verdade. O pânico que ele tentava controlar começou a surgir. Certo, calma, respire. Eu vou te levar para o hospital agora mesmo. Fique aqui. Ele pegou o celular, o plano claro em sua mente. Pegar o carro,
usar suas conexões para que um bom hospital os estivesse esperando. Mas quando abriu o aplicativo de notícias, seu sangue gelou. A manchete principal era sobre um protesto massivo que havia começado de madrugada. As principais avenidas da cidade, incluindo as que davam acesso aos hospitais mais próximos, estavam completamente bloqueadas. Não havia como passar. Ele, Vicente Monteiro Prado, que podia mover o mundo com um telefonema, estava preso. Voltou para a sala, tentando não demonstrar seu desespero. Aurélia o olhou, já sabendo a resposta pela sua expressão. Não tem como sair daqui, não é? O trânsito está parado, ele admitiu, a voz grave. Mas vamos encontrar um jeito, uma ambulância. Foi então que uma lembrança de sua avó surgiu. Quando precisar de ajuda de verdade, Vicente, bata na porta da Elvira, enfermeira de mão cheia, coração de ouro. Dona Elvira, a vizinha. Uma senhora que morava ali há mais de 50 anos. Era uma chance, a única. Espere aqui, ele disse, e correu para fora, batendo na porta da casa ao lado com urgência. Uma senhora de cabelos brancos e olhos vivos atendeu. Era ela. Menino Vicente, o que aconteceu, meu filho? Dona Elvira, preciso da sua ajuda. É uma emergência. Uma moça, ela está grávida e o bebê vai nascer. Não consigo chegar a um hospital. Sem mais perguntas, Dona Elvira pegou uma pequena maleta e o seguiu. Ao entrar e ver a Aurélia no sofá, gemendo de dor, ela assumiu o controle. Não temos tempo, meu filho. O bebê vai nascer aqui, disse ela, com uma calma impressionante. Ferva a água e me traga todas as toalhas limpas que encontrar. Vicente, seguindo as ordens de Dona Elvira, preparou o chão da sala com lençóis e toalhas. Aurélia, com uma força que parecia vir de outro lugar, enfrentava cada contração. Vicente se ajoelhou ao seu lado, segurando sua mão. Você consegue, Aurélia, ele dizia, a voz firme, embora por dentro estivesse apavorado. Eu estou aqui, você não está sozinha. Ela apertava a mão dele com força, os olhos fechados, o suor em sua testa. Em seus momentos de dor mais intensa, ela olhava para ele, e nesse olhar havia medo, mas também uma confiança que o abalava profundamente. Dona Elvira guiava tudo com maestria, com palavras de incentivo e instruções precisas. E então, em meio ao caos, na sala de estar daquela casa antiga, um choro forte e saudável preencheu o ambiente. Gael havia nascido. Dona Elvira, com um sorriso, limpou o bebê e o enrolou em uma toalha. A exaustão no rosto de Aurélia deu lugar a lágrimas de alívio e amor. Meu filho, ela sussurrou. Deixe a mãe descansar um pouco, disse Elvira, e para a surpresa de Vicente, colocou o pequeno pacote em seus braços. Segure ele, rapaz. Vicente segurou aquele ser minúsculo e perfeito. Olhou para o rostinho enrugado, para as mãos pequenas. E ali, segurando o filho de uma mulher que conhecia há menos de 24 horas, o muro de gelo que ele construiu ao redor de seu coração por 6 anos se desfez. Lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto. Era a vida em sua forma mais pura. Ele compreendeu que aquela mulher e aquele bebê tinham acabado de dar um novo sentido à sua existência vazia. Mas a paz durou pouco. Dona Elvira, ao examinar Gael mais de perto, mudou de expressão. Vicente, ela começou, a voz séria. A respiração dele não está boa. Ele está ficando um pouco azulado. Ele precisa de oxigênio, precisa de uma UTI. O medo voltou, 1000 vezes pior. Aurélia, do sofá, viu a cena, e o pânico retornou aos seus olhos. Chame uma ambulância. Agora, disse Elvira. Diga que é um recém-nascido com dificuldade respiratória. Eles têm que passar. Vicente pegou o telefone, o amor e o terror lutando dentro de si, enquanto o choro frágil de Gael parecia o som mais assustador do mundo. Os 2 dias seguintes foram preenchidos pelo som constante e baixo dos monitores da UTI neonatal. A ambulância conseguiu atravessar a cidade e a influência de Vicente garantiu que Gael recebesse o melhor atendimento assim que chegaram.
O bebê lutava pela vida em uma incubadora, um pequeno guerreiro cercado por tubos e fios. Para Aurélia, aquele cubículo de vidro era o centro do universo. Ela passava horas ali, em pé, a mão espalmada no acrílico, como se pudesse transmitir sua força para o filho. Fisicamente, ela se recuperava em um quarto particular que Vicente havia providenciado, mas sua alma estava lá, ao lado de Gael. Vicente era uma presença constante e silenciosa. Ele cuidava de tudo, da comida que ela mal tocava, das conversas com os médicos, dos cobertores que a aqueciam durante a noite fria do hospital. Ele não a sufocava com perguntas, apenas estava lá. Enquanto isso, em outra parte da cidade, a notícia corria. Henrico Farias estava em seu escritório quando recebeu a ligação de um conhecido que trabalhava na administração do hospital. "Você não vai acreditar na última, Henrico", disse a voz do outro lado da linha, cheia de malícia. "Sabe a sua ex, a Aurélia? Deu entrada aqui há 2 dias, teve um filho." O coração de Henrico gelou por um instante, mas logo em seguida a curiosidade tomou o lugar de qualquer outro sentimento. "E daí?", ele respondeu fingindo desinteresse. "O bebê está na UTI. Mas a parte boa é, adivinha quem está pagando a conta? A suíte mais cara, os melhores médicos, Vicente Monteiro Prado, o bilionário. Ele não sai do lado dela." Um sorriso lento se formou nos lábios de Henrico. Então, a coitadinha tinha conseguido um peixe grande. A sua sorte, na verdade, poderia ser a sorte dele. Uma ideia começou a se formar em sua mente, um plano sujo e lucrativo. No dia seguinte, ele apareceu no hospital. Com seu terno bem cortado e o ar de homem importante, não teve dificuldades para entrar. Ele não foi até a UTI. Foi até a cafeteria, onde sabia que uma hora ou outra encontraria seu alvo. E ele estava certo. Vicente estava sentado em uma mesa tomando um café, o rosto cansado. "Vicente Monteiro Prado?", Henrico disse, aproximando-se com um falso ar de simpatia. "Meu nome é Henrico Farias. Eu sou o pai do Gael." Vicente ergueu os olhos. Eram frios como gelo. Ele já sabia quem era aquele homem. Aurélia, em um momento de desabafo, tinha lhe contado tudo. "O que você quer?", Vicente perguntou, a voz baixa. Henrico sentou-se sem ser convidado. "Eu soube o que aconteceu. Fiquei muito preocupado. Com ela, com o meu filho. Vim oferecer minha ajuda." "Você não é bem-vindo aqui", disse Vicente, o desprezo evidente. A máscara de Henrico caiu. "Olha, vamos direto ao ponto. A história é boa, não é? Um bilionário salva uma grávida da rua. Lindo, mas a imprensa pode ver de outro jeito. Um homem rico e poderoso que se aproveita de uma garota desesperada. Ou melhor, você comprou uma grávida para ter um herdeiro?" Vicente sentiu uma raiva profunda subir, mas manteve a calma. "Saia daqui. Agora." "Eu acho que não", Henrico continuou, o tom agora abertamente ameaçador. "Uma pequena ajuda de custo seria o ideal, para o meu silêncio, pelo bem-estar de todos. Ou você me paga, ou eu conto tudo ao mundo, e eu sei ser bem convincente." Vicente se levantou. Ele olhou para Henrico com tanto nojo que o outro homem recuou um pouco na cadeira. "Você não vai conseguir 1 centavo." Com o celular na mão, Vicente fez uma chamada rápida para a segurança do hospital. Depois, para seu advogado. "Acione a equipe. Quero uma ordem de restrição e um processo por tentativa de extorsão contra Henrico Farias. Para ontem." Ele desligou e subiu para a UTI. O coração pesado. Precisava contar a ela. Encontrou Aurélia no mesmo lugar, ao lado da incubadora. Ela se virou ao senti-lo se aproximar, e a angústia no rosto dele a alarmou. "O que aconteceu?" Vicente respirou fundo. "Aurélia, o Henrico esteve aqui." O nome dele foi o suficiente. A cor sumiu do rosto dela. "O quê? O que ele queria?" "Dinheiro. Ele tentou me chantagear." As lágrimas brotaram nos olhos de Aurélia. Era um pesadelo que não tinha fim. "Então é isso", ela sussurrou, a voz quebrada.
Eu sou isso, uma moeda de troca, um problema que se resolve com dinheiro. Ele me usou de novo. Ela se encolheu, a dor do abandono e da humilhação voltando com toda a força. Mas então, Vicente se aproximou, sua mão tocando o ombro dela com firmeza e delicadeza. Aurélia, olhe para mim. Ela ergueu os olhos marejados para ele. Isso acaba aqui, ele disse, a voz cheia de uma convicção inabalável. Você nunca mais vai ser usada por ninguém. Eu não vou permitir. Ele não vai mais chegar perto de você ou do Gael. Nunca mais. Eu te dou a minha palavra. A promessa de Vicente foi um bálsamo para a alma ferida de Aurélia. Nos dias que se seguiram, ele cumpriu sua palavra. Uma ordem de restrição foi emitida e Henrico desapareceu como se nunca tivesse existido. Aos poucos, com o cuidado incansável da equipe médica e a energia de um pequeno lutador, Gael começou a melhorar. Ele ainda precisava de observação, mas já respirava com mais força. Sua cor era saudável e os médicos estavam otimistas. Depois de quase uma semana vivendo no hospital, Vicente finalmente convenceu Aurélia a ir para a casa do Bexiga descansar de verdade. Eu não quero deixá-lo, ela disse, os olhos fixos na incubadora onde Gael dormia pacificamente. Serão apenas algumas horas, Vicente insistiu, a voz gentil. Você precisa recuperar suas forças, por ele. Eu ficarei aqui e te ligo a cada 30 minutos, se for preciso. Eu prometo. Dona Elvira está na casa, ela vai te ajudar com o que precisar. Relutante, ela concordou. Na casa antiga, o silêncio era um alívio depois do ambiente agitado do hospital. Dona Elvira a recebeu com um abraço de avó e preparou um banho quente e um prato de canja. Pela primeira vez em muito tempo, vestindo roupas limpas que Vicente tinha comprado para ela e sentindo o corpo relaxar, Aurélia sentiu uma fagulha de normalidade. Sentada no sofá, com uma xícara de chá nas mãos, ela olhou para seu caderno de poesia sobre a mesinha. Talvez, só talvez, ela pudesse voltar a escrever. A campainha tocou quebrando o feitiço. Dona Elvira tinha ido ao mercado. Vicente disse que viria mais tarde. Com o coração um pouco apertado, Aurélia caminhou até a porta. Ao abri-la, deparou-se com uma mulher que parecia ter saído da capa de uma revista de moda. Alta, loira, vestida com uma elegância cara e fria. Seus olhos azuis a analisaram de cima a baixo com um desprezo sutil. Pois não? Aurélia perguntou, a voz tímida. Eu procuro Vicente Monteiro Prado, a mulher disse. O tom de voz era polido, mas carregado de autoridade. Ele está? Não, ele não está aqui no momento. A mulher, Lorena, sorriu, um sorriso falso. Entendo. E você é... Ela não esperou resposta. Simplesmente passou por Aurélia e entrou na casa, o olhar percorrendo o ambiente com curiosidade e desdém. Meu nome é Lorena Duarte Pacheco. Fui noiva do Vicente. E você, quem é? A nova empregada? Aurélia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Eu sou Aurélia. Aurélia, Lorena repetiu o nome como se provasse algo desagradável. Então é você. O novo projeto de caridade dele. Devo admitir, ele se superou desta vez. Uma moradora de rua grávida. É uma história e tanto. As palavras eram como pedras, atiradas com precisão para machucar. Aurélia ficou paralisada, sem saber o que dizer, sentindo-se pequena e suja sob o olhar julgador daquela mulher. Ela apenas abraçou o próprio corpo, um gesto instintivo de proteção. Nesse exato momento, a porta se abriu novamente. Era Vicente. Ele parou na entrada e sua expressão mudou de surpresa para uma fúria fria ao ver Lorena ali. Lorena, o que você está fazendo aqui? Ela se virou para ele, o sorriso venenoso se alargando. Vim conhecer a atração, meu caro. A cidade toda está comentando. Então me diga, ela continuou, seu olhar alternando entre ele e Aurélia. O que um bilionário como você vê numa moça sem nada? É uma boa ação passageira para limpar a consciência? Aurélia sentiu como se o ar lhe faltasse. Cada palavra de Lorena confirmava seus piores medos, que ela era um fardo,
um objeto de pena, um problema que Vicente estava resolvendo por caridade. Você sempre teve esse fraco por causas sociais, Vicente. Lorena prosseguiu, ignorando o aviso no olhar dele. Sempre gostou de bancar o Salvador. Mas isso, ela fez um gesto na direção de Aurélia. Isso é demais até para você. Chega, disse Vicente, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia discussão. Ele caminhou até ficar entre as duas mulheres, protegendo Aurélia com seu corpo. Sua visita acabou. Vá embora. Não se preocupe. Já vi o suficiente, Lorena disse, ajeitando a bolsa de grife no ombro. Só um conselho, Vicente. Cuidado. Pessoas como ela se apegam. E quando você se cansar do seu novo brinquedo, o estrago já estará feito. Ela se virou e saiu com a mesma arrogância com que entrou, deixando um silêncio pesado para trás. Vicente se virou para Aurélia. Você está bem? Não ligue para o que ela disse. Mas Aurélia não o ouvia. Ela estava trancada dentro de si mesma. As palavras de Lorena, projeto de caridade, brinquedo, tinham encontrado todas as suas inseguranças e as feito sangrar. Ela se sentou no sofá, os olhos fixos em um ponto qualquer da parede, o rosto sem expressão. A pequena chama de esperança que começara a sentir havia se apagado completamente. Gael recebeu alta do hospital 2 dias depois da visita de Lorena. O retorno para a casa do Bexiga deveria ter sido um momento de alegria pura, mas a alegria de Aurélia estava coberta por um véu de incerteza. Vicente havia preparado tudo com um carinho que a emocionava e assustava na mesma medida. Um pequeno quarto tinha sido transformado em um quarto de bebê, com um berço de madeira simples, paredes pintadas de um amarelo suave e uma pequena cômoda com todas as roupinhas e fraldas que um recém-nascido poderia precisar. Era perfeito, e isso só piorava as coisas. Nos dias que se seguiram, um silêncio estranho se instalou entre eles. Aurélia cuidava de Gael com uma dedicação impecável. Amamentava, trocava, cantava canções de ninar em voz baixa, mas era um cuidado mecânico. A luz em seus olhos tinha se apagado. Ela se movia pela casa como uma sombra, evitando o olhar de Vicente, respondendo às suas perguntas com monossílabos. O caderno de poesias que ele colocara na mesinha de cabeceira dela continuava fechado, acumulando poeira. Vicente sentia a distância dela como uma parede de vidro, fria e intransponível. Ele não entendia. Tinha enfrentado Henrico, expulsado Lorena, dado a ela e a Gael um lar seguro. Por que ela estava se afastando? Aurélia, você precisa de alguma coisa? Ele perguntava, tentando quebrar o gelo. Não, obrigada, Vicente, ela respondia sem olhá-lo. Você já faz demais. Essa frase o atingia todas as vezes. Você já faz demais. Era como se ela estivesse confirmando as palavras venenosas de Lorena, que tudo aquilo não passava de um grande ato de caridade. Ele tentava se aproximar, brincava com Gael, elogiava o cuidado dela com o bebê, mas nada parecia funcionar. Ela estava presente em corpo, mas sua alma parecia ter se retirado para um lugar que ele não conseguia alcançar. Uma noite, a angústia se tornou insuportável. Vicente acordou de madrugada com um aperto no peito. O silêncio da casa era pesado. Ele se levantou e foi até o quarto de Gael. O bebê dormia tranquilamente no berço, um anjinho sereno. Mas quando olhou para o quarto de Aurélia, a cama estava vazia. Um medo irracional o tomou. Será que ela tinha ido embora? Ele procurou na sala, na cozinha. Nada. Seu coração começou a acelerar. Foi então que ouviu um som quase imperceptível vindo da pequena lavanderia nos fundos da casa. Ele caminhou até lá e a encontrou. A cena partiu seu coração. Aurélia estava sentada no chão de ladrilhos frios, abraçada aos próprios joelhos. Em seu colo repousava o caderno de poesias fechado. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, mas ela não emitia nenhum som, como se sua dor fosse tão profunda que não pudesse ser expressa.
Ele se aproximou devagar para não assustá-la. Aurélia! Ela se assustou, secando o rosto rapidamente com as costas das mãos, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. O que está fazendo aqui no chão? Está frio, ele disse, a voz cheia de uma preocupação genuína. Ele não se importou com o chão gelado e se sentou a uma pequena distância dela, recusando-se a deixá-la sozinha naquela solidão. Converse comigo. Por favor, o que está errado? O silêncio dela continuou por mais um longo minuto. Vicente esperou, dando-lhe o tempo de que precisava. Finalmente, ela ergueu o rosto e os olhos dela, vermelhos e cheios de uma dor confusa, encontraram os dele. Por que você está fazendo tudo isso? Ela perguntou, a voz rouca pelo choro contido. Por que você me trata assim, com tanto cuidado? A pergunta que realmente a atormentava finalmente veio à tona, em um sussurro desesperado. Por que você me vê com olhos que nem eu mesma consigo usar? Vicente sentiu a profundidade da pergunta dela. Ela não estava falando da casa ou do dinheiro, estava falando de valor. Do valor que ela não conseguia enxergar em si mesma. Ele se aproximou um pouco mais, e toda a formalidade, toda a barreira de bilionário protetor desapareceu. Ele era apenas um homem, falando com a mulher que estava mudando sua vida. Ele a olhou nos olhos, querendo que ela absorvesse cada palavra, que sentisse a verdade em sua voz. Porque você é feita de verdade, Aurélia, ele disse, a voz embargada pela emoção. Henrico era uma mentira. Lorena vive em um mundo de aparências. Tudo ao meu redor parece falso, mas você é a pessoa mais real que eu já conheci. Em um mundo de mentiras, você é a minha única verdade. E eu nunca amei nada que fosse tão real. Aurélia olhou para ele surpresa, as lágrimas parando de cair como se tivessem congelado. Amor? A palavra parecia estranha, vinda de outro mundo. O único amor que ela conheceu foi a mentira de Henrico, uma armadilha que quase a destruiu. Como este homem, este bilionário que a encontrou no chão, podia falar de amor? Você não pode estar falando sério. Ela sussurrou, a voz fraca. Você não me conhece. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. A crença em sua própria falta de valor era uma raiz profunda e amarga. Vicente viu a dúvida e a dor nos olhos dela. Ele entendeu que suas palavras, sozinhas, não eram suficientes. Para que ela acreditasse nele, ela precisava entendê-lo. Precisava ver as cicatrizes que ele escondia sob os ternos caros. Venha, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ela. Vamos sair deste chão frio. Eu preciso te contar uma coisa, algo que vai te fazer entender que não estou mentindo. Ela hesitou por um instante, mas a sinceridade na voz dele a fez aceitar a mão estendida. Ele a ajudou a se levantar e a guiou de volta para a sala de estar, sentando-se ao lado dela no sofá. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac de um relógio antigo e pelo som suave da respiração de Gael vindo do quarto ao lado. Vicente respirou fundo, buscando coragem para abrir uma porta que mantivera trancada por 6 longos anos. O que eu vou te contar, eu nunca contei a ninguém em detalhes. Ele começou, a voz baixa. Há 6 anos eu estava noivo. O nome dela era Sofia. Ele fez uma pausa, a memória ainda dolorosa. Ela era cheia de vida, uma artista, e estava grávida de 5 meses. Nós íamos ter uma menina. Aurélia prendeu a respiração, ouvindo atentamente. Nós éramos jovens, ou pelo menos eu era imaturo. Eu era arrogante, achava que o mundo girava ao meu redor. Um dia, tivemos uma discussão boba por causa do meu ciúme, do meu orgulho. Ela ficou furiosa e disse que precisava de ar. Pegou o carro para sair, mesmo com a chuva forte que caía. Eu disse para ela não ir, mas não insisti. Eu não a impedi. Deixei meu orgulho falar mais alto. Os olhos de Vicente se perderam em um ponto distante. Ela nunca mais voltou. Sofreu um acidente naquela mesma noite. Eu a perdi. E perdi minha filha. As palavras saíram com dificuldade.
Por 6 anos eu carrego essa culpa. A culpa de não tê-la protegido, de não ter sido o homem que ela e nossa filha mereciam. Ele finalmente se virou para Aurélia e em seus olhos ela não viu o bilionário poderoso, mas um homem quebrado pela dor. Quando eu te vi debaixo daquela árvore, Aurélia, naquela noite, foi como ver um fantasma, uma mulher grávida, sozinha, desamparada. E tudo o que eu pude pensar foi: desta vez eu não vou falhar. No começo, eu admito, achei que era sobre mim, sobre tentar aliviar o peso da minha consciência, uma forma de me redimir. Ele balançou a cabeça, aproximando-se um pouco mais dela. Mas não era. Conforme as horas passavam, conforme eu te via, te ouvia rezar, lia seus poemas, eu percebi que não tinha nada a ver com a Sofia ou com a minha culpa. Tinha a ver com você. Sua voz se tornou ainda mais intensa, mais pessoal. Tinha a ver com a sua força, mesmo quando você se sentia fraca. Com a sua fé, mesmo quando estava no fundo do poço. Com a verdade que você carrega em cada palavra que escreve. Ele pegou a mão dela e o toque era quente, firme. Aurélia, o que eu sinto por você não é caridade, não é pena. Ele a olhou nos olhos e ela viu sua própria alma refletida ali. É amor, o mais verdadeiro que eu já senti, por você e pelo Gael, que já é como um filho para mim. As últimas barreiras de Aurélia desmoronaram. Pela primeira vez, ela não viu pena nos olhos de um homem, mas sim um reflexo de sua própria dor, uma vulnerabilidade compartilhada. Ela apertou a mão dele, as lágrimas agora silenciosas, curativas. Ele a guiou para a pequena varanda nos fundos da casa, que dava para um jardim esquecido, mas ainda bonito sob a luz da lua. O ar da noite estava fresco. Eles ficaram ali, em silêncio por um momento. Então, Vicente ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar traçando o caminho de uma lágrima seca. Ele se inclinou devagar, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar, mas ela não recuou. Ela se inclinou na direção dele, e seus lábios se encontraram. O beijo foi suave, uma pergunta terna. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas de algo muito mais profundo. Era um beijo de reconhecimento, de cura, de promessa. Um beijo que dizia que 2 almas quebradas poderiam, talvez, começar a se consertar juntas. As semanas que se seguiram ao beijo no jardim foram como o nascer do sol após uma longa noite. A casa do Bexiga, antes um refúgio silencioso, encheu-se de um calor novo. Havia o som constante dos resmungos de Gael, as risadas baixas de Vicente ao brincar com o bebê e, pela primeira vez, a voz mais segura de Aurélia, que já não se escondia nas sombras. Seu caderno de poesias agora ficava aberto sobre a mesa e as páginas em branco começavam a se encher com versos que não falavam mais apenas de dor, mas também de uma esperança recém-descoberta. O amor deles floresceu naquele cotidiano simples. Era construído nos cafés da manhã compartilhados, nos olhares trocados sobre o berço de Gael, nas longas conversas durante a madrugada. Vicente mostrou a ela um lado que o mundo não conhecia. O homem que se emocionava com um poema, que trocava fraldas com uma dedicação surpreendente e que a ouvia com uma atenção que a fazia se sentir a pessoa mais importante do mundo. E Aurélia, por sua vez, o ensinou a encontrar alegria nas pequenas coisas, a desacelerar e a enxergar a beleza além dos números e dos negócios. Uma tarde, Vicente chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. Ele a encontrou na varanda, amamentando Gael. Eu estive trabalhando em uma coisa, ele começou, sentando-se em frente a ela. Algo que só vai funcionar se você aceitar fazer parte disso. Aurélia sentiu uma ponta de curiosidade. Que coisa? Eu quero transformar esta casa, ele disse, gesticulando para o espaço ao redor deles. Quero que ela seja a primeira de muitas. Um lugar seguro para mulheres que passaram pelo que você passou. Mãe solo, sem apoio, sem ter para onde ir.
Um lugar que ofereça não só um teto, mas também suporte, capacitação e principalmente dignidade. Eu quero criar o Instituto Monteiro Prado. A ideia era linda, grandiosa. Aurélia sorriu. Isso é maravilhoso, Vicente. E eu quero que você seja a diretora. Ele completou. O sorriso de Aurélia desapareceu. Um frio percorreu sua espinha. Mas eu não posso. Eu não tenho estudo, não tenho experiência. Eu não sou ninguém. O que eu poderia fazer? As velhas inseguranças, que ela pensou estarem adormecidas, voltaram com força. Vicente pegou a mão livre dela. Aurélia, você é a única pessoa que pode fazer isso. Você é a inspiração para tudo. Sua força, sua história, sua alma de poeta. Você entende a dor dessas mulheres. Você pode dar a elas a voz que o mundo tentou tirar de você. E você não estará sozinha. Eu estarei ao seu lado a cada passo. A fé que ele tinha nela era tão forte, tão inabalável, que começou a apagar as dúvidas dela. Olhando para o rostinho sereno de Gael, ela entendeu. Era por ele. Era por todas as outras Aurélias que estavam lá fora, sozinhas debaixo de uma árvore. Ela concordou. 2 semanas depois, ela estava nos bastidores de um auditório lotado. A imprensa, investidores e a elite de São Paulo estavam todos ali para uma coletiva de imprensa convocada pelas empresas Monteiro Prado. Aurélia, com Gael em um canguru junto ao peito, sentia o coração bater na garganta. Estava apavorada. Vicente se aproximou, ajeitou uma mecha de cabelo dela e lhe deu um beijo na testa. Lembre-se do que você me disse, ele sussurrou, sobre semear raízes. Está na hora. Ele subiu ao palco sob uma salva de palmas. Com sua postura de líder, ele começou a falar sobre os lucros da empresa, sobre responsabilidade social, um discurso que todos esperavam. Mas hoje, ele disse, fazendo uma pausa dramática, não estou aqui para anunciar um novo produto ou uma nova aquisição. Estou aqui para anunciar um novo propósito. A plateia ficou em silêncio, curiosa. Por muito tempo, minha vida foi guiada por números. Hoje, ela é guiada por um coração. E para liderar este novo capítulo da minha vida e da minha empresa, eu gostaria de chamar ao palco a inspiração e a alma deste projeto. Ele se virou e caminhou em direção a ela. Um murmúrio percorreu o auditório quando Vicente voltou ao centro do palco de mãos dadas com Aurélia, que segurava o pequeno Gael adormecido contra o peito. Ela viu rostos chocados na plateia, incluindo o de Lorena, que parecia não acreditar no que via. Eu lhes apresento o Instituto Monteiro Prado, Vicente anunciou, a voz firme e orgulhosa. Um lar de acolhimento para mães em situação de vulnerabilidade. E tenho a honra de apresentar sua diretora, Aurélia Lins. Ele entregou o microfone para Aurélia. As mãos dela tremiam, todas aquelas pessoas a encarando. Ela respirou fundo, olhou para Vicente, que sorriu em encorajamento, e depois para seu filho. E então, em vez de um discurso, ela fez a única coisa que seu coração sabia fazer. Ela recitou um poema que havia escrito na noite anterior. Sua voz começou baixa, mas ganhou força a cada verso. Fui folha seca, jogada ao vento, sem raiz, sem chão, sem alento. Fui silêncio que ninguém ouviu, uma história que a noite encobriu. Ela ergueu o queixo, os olhos brilhando. Mas se o mundo me jogou ao chão, foi para que eu aprendesse, com a própria mão, a preparar a terra, com força e com prece, e a semear raízes para que a vida florescesse. Quando terminou, um segundo de silêncio absoluto tomou conta do lugar, e então o auditório explodiu em aplausos. Em meio aos flashes das câmeras, Aurélia sorriu, um sorriso genuíno de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. 6 meses se passaram. 6 meses de trabalho, de aprendizado e de um amor que se aprofundava a cada dia. A velha casa do Bexiga, antes um santuário de memórias e poeira, havia renascido. Agora era a sede do Instituto Monteiro Prado. Onde antes havia móveis cobertos por lençóis, agora
havia vida. A sala de estar foi transformada em uma recepção acolhedora, com sofás confortáveis, uma estante cheia de livros e um canto com brinquedos para as crianças. Em uma das paredes principais, um mural exibia um dos poemas de Aurélia, escrito em uma caligrafia bonita e forte, para que todas as mulheres que entrassem ali lessem e se sentissem vistas. O andar de cima era o lar de Aurélia, Vicente e Gael. Um lar de verdade, preenchido com o cheiro de comida de bebê, o som das risadas de Gael e o perfume das flores do pequeno jardim, que agora era cuidadosamente cultivado. Naquela tarde de sol, Aurélia estava sentada na varanda, observando Gael, que com seus quase 8 meses, engatinhava com uma velocidade surpreendente pela grama, explorando o mundo com uma curiosidade infinita. Ele era saudável, forte e feliz. O coração de Aurélia se enchia de uma gratidão tão imensa que às vezes parecia que ia transbordar. Em seu colo, seu caderno de poesias estava aberto. Ela não escrevia mais sobre a dor do abandono, mas sobre a beleza da reconstrução. Ela estava tão concentrada em um verso que não ouviu Vicente se aproximar por trás. Ele colocou as mãos em seus ombros, depositando um beijo suave no topo de sua cabeça. Atrapalho a diretora em seu momento de inspiração? Ele perguntou, a voz baixa e cheia de carinho. Aurélia sorriu e inclinou a cabeça para trás, encontrando o olhar dele. Nunca. Eu estava apenas agradecendo. Pelo que, exatamente? Ele brincou, sentando-se na cadeira ao lado dela, seu olhar fixo no filho que agora tentava, sem sucesso, pegar uma borboleta. Por tudo isso, ela respondeu, com um gesto que englobava o jardim, a casa, o bebê. Por esta paz, por você. Ela hesitou por um momento. Hoje recebemos mais uma mãe, tão jovem, tão assustada. Me vi nela, Vicente, e pude dizer a ela com toda a certeza do mundo que as coisas iriam melhorar. Porque você é a prova viva disso, ele disse, pegando a mão dela. Você dá a elas algo que dinheiro nenhum pode comprar. Esperança. Ele olhou para o caderno no colo dela. O que a minha poeta escreveu hoje? Ela sentiu o rosto corar um pouco, algo que ainda acontecia perto dele. Leu em voz alta o que acabara de escrever. A casa que me abrigou na tempestade, hoje é porto, é cais, é a própria liberdade. Entre raízes e versos, com a alma serena, encontrei o lar que sempre sonhei, e a vida plena. Vicente a olhou com uma admiração profunda. Isso é lindo, Aurélia. Tudo em você é lindo. Gael, em sua aventura no jardim, finalmente conseguiu se firmar nos pezinhos e deu 2 passos vacilantes antes de cair sentado na grama, soltando uma gargalhada gostosa. Os dois riram junto com ele. Vicente se levantou e foi até o filho, pegando-o no colo e o enchendo de beijos, o que só fazia o bebê rir ainda mais. Aurélia observou a cena. Vicente, o homem que ela conheceu como um bilionário poderoso e atormentado, era agora simplesmente o pai de seu filho, um homem cujo maior tesouro era aquele momento, naquela varanda. Ele tinha se afastado do comando diário de suas empresas, dedicando a maior parte de seu tempo e de sua energia ao instituto, atuando como conselheiro e principal investidor. Ele encontrou seu propósito, assim como ela. Vicente entrou com Gael para prepará-lo para o banho e Aurélia ficou sozinha na varanda por mais um instante. Ela olhou para o seu caderno, para os versos que fluíam com tanta facilidade agora. Lembrou-se da mulher que era, encolhida sob uma árvore, com o corpo e a alma gelados de medo e solidão. Lembrou-se da oração desesperada que fez, um pedido de luz no meio de um breu infinito. Ela fechou o caderno lentamente, um gesto de conclusão, de um ciclo que se encerrava para dar lugar a outro, muito mais bonito. Ergueu o olhar para o céu, agora um degradê de laranja e anil, e um sentimento de paz a preencheu por completo. Com a voz pouco mais que um sussurro,
ela repetiu sua prece, mas desta vez com um novo sentido. Obrigada, Senhor, ela disse. As lágrimas que brotaram em seus olhos eram de pura gratidão. Obrigada pelo teu milagre. Para toda mulher que já teve o coração ferido pela traição e pelo abandono, que se viu sozinha e sem chão, acreditando que seu valor tinha sido roubado junto com suas esperanças. Para todo homem que, no topo do mundo, cercado por luxo e poder, sentiu um vazio profundo, uma solidão causada por uma culpa que o impedia de seguir em frente. Para você que, para se proteger, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas feitas de silêncio e poesia secreta ou de riqueza e distância emocional. A história de Aurélia e Vicente nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode vir do lugar que menos esperamos. Pode vir de um homem atormentado pela culpa em um carro de luxo ou de uma mulher rezando por um milagre debaixo de uma árvore. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a ferida, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor que ele causou, e ainda assim escolher dar um passo em direção ao desconhecido, aceitando uma xícara de chá quente oferecida com o coração. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por suas condições, seja uma mulher sem teto ou um bilionário, mas sim pelas escolhas que fazem e pela verdade que carregam na alma. Um homem pode, sim, abandonar uma festa da elite para socorrer uma desconhecida e, nesse gesto de compaixão, encontrar o propósito e o valor que seu império jamais pôde lhe dar. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela solidão ou pela decepção, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como um chale para aquecer do frio ou um caderno de poesias lido com respeito, e de provar seu valor, dia após dia, com atitudes. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor do passado. Às vezes, o amor bate à nossa porta da forma mais simples e inesperada, mas se tivermos a coragem de acolhê-lo, ele pode se tornar o nosso maior e mais belo milagre. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!